O mundo assistiu horrorizado à marcha de racistas americanos em Charlottesville, que acabou em confrontos com ativistas de direitos humanos e uma morte depois que um neonazista avançou com um carro sobre a multidão. Essas pessoas se reuniram na Virgínia, um estado do sul dos Estados Unidos, para protestar contra a remoção de uma estátua do general Robert E. Lee de uma universidade local. Mas quem foi Robert E. Lee e por que os conflitos raciais são tão presentes nos Estados Unidos até hoje? Foi um dos maiores generais e estrategistas do Exército Confederado. A gente precisa voltar um pouco na história dos Estados Unidos para 1860. Nesse ano, Abraham Lincoln foi eleito presidente e determinou o fim da escravidão no país. 3 estados do Sul recusaram a medida e disseram que iam viver sob uma administração própria. A chamada União, os estados do Norte, que é onde fica Washington, declarou a medida ilegal e começou a Guerra Civil. A Guerra de Secessão deixou 600 mil mortos e acabou com a infraestrutura do país. Basicamente, Robert E. Lee era um dos melhores generais de um exército que combateu na Guerra Civil pelo direito de possuir escravos. Só que no fim, o Sul perdeu e teve que se submeter às regras do Norte. Com o fim da Guerra Civil em 1865, emendas à Constituição garantiram aos negros direito ao voto e igualdade perante a lei nos Estados Unidos. Acontece que por lá, os estados têm certa autonomia para definir suas leis. Junto com o rancor que ficou no ar, a segregação racial nos estados do Sul durou quase um século depois da Guerra Civil. Até 1964, os negros eram obrigados, por lei, a usar banheiros distintos, estudar em escolas separadas e morar em bairros afastados. Simple fact is, Anderson, we got 2 cultures down here. White culture and the colored culture. Now that's the way it always has been, that's the way it always will be. Uma série de absurdos que parecem saídos da Idade Média, mas aconteceram há 50 anos. O KKK tinha surgido no fim da Guerra Civil como uma seita cristã que prega a supremacia dos brancos. Nos anos 60, eles praticaram atos de terrorismo contra os negros, inclusive um atentado à bomba numa igreja em Birmingham, que acabou com a morte de 4 crianças. Também eram comuns os atentados com incêndios criminosos. Até por isso, um dos símbolos da KKK são as tochas, vistas nas manifestações de Charlottesville. Ainda na década de 60, uma série de confrontos e manifestações levou ao fim da segregação racial. Esses atos, liderados por nomes como Malcolm X e Martin Luther King, resultaram na Lei dos Direitos Civis, que basicamente proibiu a discriminação por etnias nos Estados Unidos. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. Mas a tensão racial nunca esfriou por completo, em especial no Sul. Com a eleição de Barack Obama, o primeiro negro a assumir a Casa Branca, grupos racistas de extrema-direita voltaram a se organizar no país. Eles criaram canais próprios de comunicação para disseminar mensagens de ódio, mas com uma roupagem mais moderna, que é auto-intitulada Alt-Right, a direita alternativa. Também se especializaram em espalhar informação falsa e criar verdades alternativas às notícias da grande mídia. Isso porque, na espiral de paranoia deles, a imprensa em geral é pró-sionista, pró-comunista e anti-americana. Esses caras foram fundamentais para a eleição de Donald Trump e têm influência no seu governo. Um exemplo disso é que Steve Bannon, um dos editores do Breitbart, um site da direita alternativa, foi um dos conselheiros especiais de Donald Trump na Casa Branca. Vários casos de violência policial contra negros que culminaram na criação do movimento Black Lives Matter também ajudaram a piorar o clima. O fato é que a polarização política dos Estados Unidos que levou Trump à presidência piorou a tensão racial. Agora, os demônios encontraram o ambiente ideal para sair do armário. Continue acompanhando os vídeos do Folha Explica se inscrevendo no canal da TV Folha no YouTube e nas redes sociais. Tchau!